Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque, à moda de Sionete. Eu ouvi, Senhor, a tua fama, e temi-la viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e do monte para o santo. Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor é como a luz, da sua mão saem raios brilhantes, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a peste, e por detrás a praga ardente. E mede a terra, olha, e sacode as nações, e os montes perpétuos se espalham, os outeiros eternos se abatem, assim é o seu andar desde a eternidade. Vejo as tendas de Cusã em aflição, tremem as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? E contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Descoberto de todo está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Selá, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem, e se contorcem, e inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz, e levanta bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas volantes, e ao brilho intenso da tua lança fulgurante. Com indignação marchas pela terra, com ira trilhas as nações. Tu sais para o socorro do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Tu despedaças a cabeça da casa do ímpio, descobrindo-lhe de todos os fundamentos. Selá, traspassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças, eles me acometem como turbilhão para me espalharem, alegram-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchas pelo mar, pelo montão de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comove, ao seu ruído tremem os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos, vacilam os meus passos, em silêncio, pois, aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente de música. Para instrumentos de cordas. 5 lições poderosas de Abacuque capítulo 3 que transformam nossa vida com Deus. Contextualização de Abacuque capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Abacuque é uma oração em forma de cântico. Depois de questionar Deus sobre o sofrimento e a injustiça no mundo, o profeta agora expressa sua confiança no Senhor. Ele reconhece a soberania de Deus, relembra seus feitos poderosos no passado e termina com uma das declarações de fé mais impactantes da Bíblia: ele confiará em Deus mesmo diante da adversidade. Aqui estão 5 lições fundamentais que podemos aprender e aplicar em nossa vida a partir deste capítulo. 1. A oração nos fortalece mesmo quando não vemos respostas imediatas. No início do capítulo, Abacuque clama a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3 verso 2. Ele pede que Deus traga avivamento e manifeste seu poder, mesmo sabendo que o tempo de Deus não é o nosso. Aplicação. Quantas vezes oramos e não vemos mudanças imediatas? Isso pode nos desanimar, mas Abacuque nos ensina que a oração não é sobre respostas instantâneas, mas sobre fortalecer nosso relacionamento com Deus. A oração nos transforma antes mesmo de transformar as circunstâncias ao nosso redor. Quando buscamos a Deus, Ele ajusta nossa visão, muda nosso coração e nos dá paz, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente. Precisamos desenvolver uma vida de oração que vá além da busca por soluções rápidas. A verdadeira oração nos ensina a confiar, a esperar e a permanecer firmes, independentemente das respostas que recebemos. 2. Lembrar das obras de Deus no passado fortalece nossa fé no presente. Abacuque relembra as ações poderosas de Deus na história de Israel, mencionando sua soberania sobre a criação e sobre as nações. Abacuque 3 versos 3 a 15.
Ele usa o passado para fortalecer sua confiança no presente. Aplicação. Quando enfrentamos dificuldades, nossa mente tende a se concentrar no problema e esquecer o que Deus já fez por nós. Isso nos enfraquece e nos leva à dúvida. Uma prática poderosa para fortalecer a fé é revisitar nosso próprio histórico com Deus. Pense nas vezes que Ele já te livrou, supriu suas necessidades e respondeu orações. O diabo quer que esqueçamos das obras de Deus para que fiquemos desanimados e desacreditados, mas nossa memória espiritual é um antídoto contra o medo. Escreva um diário de testemunhos, compartilhe histórias de fé e relembre como Deus tem sido fiel. 3. A alegria em Deus deve ser maior que nossas circunstâncias. Abacuque encerra o capítulo com um dos versículos mais impactantes da Bíblia: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3 versos 17 e 18. Ele declara que sua alegria não depende das circunstâncias externas, mas da sua confiança em Deus. Aplicação. Nossa sociedade nos ensina a encontrar alegria no que temos, no que conquistamos e no que está ao nosso redor. Mas e quando as coisas dão errado? Abacuque nos desafia a desenvolver uma fé madura, que encontra alegria em Deus, não nos bens materiais, não nas realizações pessoais, não na estabilidade financeira. Precisamos aprender a nos alegrar no Senhor, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Isso não significa ignorar os problemas, mas decidir que nossa felicidade está em algo eterno, não passageiro. 4. Deus nos fortalece para enfrentar os desafios. Abacuque conclui sua oração dizendo: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as alturas. Abacuque 3 verso 19. Aplicação. No mundo natural, uma corça é um animal ágil, que consegue caminhar sobre terrenos rochosos e escalar montanhas sem cair. Abacuque usa essa imagem para mostrar que Deus nos dá a força necessária para enfrentar os desafios da vida. Às vezes, passamos por vales profundos e montanhas difíceis de escalar. Mas Deus nos equipa com a resistência e a capacidade para superar cada obstáculo. Se você está enfrentando tempos difíceis, confie que Deus já colocou em você tudo o que precisa para superar esse momento. Ele não remove todas as dificuldades, mas nos capacita a vencê-las. 5. A fé que confia, mesmo quando tudo diz o contrário. Abacuque não recebeu a resposta que queria. O juízo viria sobre Judá, e o sofrimento seria inevitável. Mas, ainda assim, ele escolheu confiar em Deus. Aplicação. O maior teste da nossa fé não é quando Deus responde como esperamos, mas quando Ele não responde e mesmo assim continuamos crendo. Muitos abandonam a fé porque esperavam que Deus agisse de um jeito específico, mas Ele tem planos maiores. Precisamos aprender a confiar mesmo quando não entendemos. A fé verdadeira é aquela que se mantém firme mesmo no silêncio de Deus. Se você está passando por um momento de incerteza, escolha confiar. Deus está no controle, mesmo quando parece que Ele não está agindo. Conclusão. Abacuque capítulo 3 nos ensina a confiar em Deus, orar com fervor, lembrar das obras do passado, encontrar alegria no Senhor, receber força para os desafios e permanecer firmes na fé. Ele nos mostra que, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, podemos continuar firmes, sabendo que Deus é soberano e cuida de nós. Se esta mensagem falou ao seu coração, aproveite para compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Que possamos aplicar essas verdades no nosso dia a dia e viver uma fé que não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus.